Bem-vindos ao Runway Podcast. Runway, no dicionário dos negócios, em geral Cash Runway ou fôlego em caixa, significa uma pista de pouso para encerrar uma empresa. Pista curta ou pista longa, e sempre com decisões difíceis, nos negócios e na vida. Convido empreendedores e quem os acompanham para abrir a caixa preta de conhecimentos vividos e adquiridos nessas horas de voos, sejam cenários de pousos ou decolagens. Nossas trajetórias nos conectam. Me conte a sua. Olá, eu sou Felipe Albuquerque, bem-vindos ao Runway Podcast. Nossas trajetórias nos conectam, me conte a sua. Eu abro aqui o episódio agradecendo nossos apoiadores, Chocolate Jur, um abraço grande para a família Landman, empreendedores, do cacau à arte, Fazenda Santa Luzia produzindo cacau na Bahia, até os chocolates maravilhosos que eles colocam nas lojas em todo esse Brasil. E geram trabalho, valor agregado, são produtos de alta qualidade e reconhecidos inclusive internacionalmente. A Use You, que é uma marca de roupas de um amigo pessoal que usa algodão 100%, algodão Pima, uma camiseta super confortável, estou usando ela aqui. E também um grande amigo, Fábio Quimente, obrigado pelo apoio, e todo o time da Pima. E também a nossa colaboração com o Instituto Brasil Solidário, que é uma fundação de um amigo chamado Luiz Salvatore, que ele leva educação há mais de 25 anos para todo esse Brasil, através de jogos educativos. Hoje eles atendem mais de 2 milhões de alunos na rede pública. E quem quiser conhecer mais, tem um QR Code que eu vou deixar na tela, que vocês podem conhecer o documentário Virando o Jogo. Super interessante, recomendo. E hoje eu tenho a grande alegria, né? Hoje é dia 29, é o Giorno della Fortuna, e eu sou afortunado de ter um tempo na agenda com a Carolina Strobel. Muito bem-vinda. Muito obrigada pela gentileza, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Imagina, uma grande alegria, acima de tudo. Bom, Carol, a gente tem muita coisa para falar, eu montei uma pauta e a gente vai taxiar na pista até chegar no momento runway. E esse momento, enquanto a gente vai taxiando, a gente vai contando um pouco da sua trajetória. Tá? Então, a Carol, mãe do Pedrinho, de 13, o Chicão, de 15, e a Beatriz, de 16. É isso mesmo. Casada com Marcelo Batti. E nome Strobel, origem alemã, austríaca? Alemã. Alemã. Uhum. Formada pela Universidade Federal do Paraná, uma das escolas mais antigas, uma das faculdades mais antigas do Brasil, se não me engano, 1912. Ela, na verdade, tecnicamente, como universidade, acho que é a universidade mais antiga do país. E tem aquela entrada imponente. Lindíssima, que é a faculdade de Direito, exatamente a faculdade que eu fui fazer. Quando eu era pequenininha, eu lembro que eu passava na frente da praça, que é a Praça Santos Andrade, falava, nossa, um dia eu quero estudar lá, que é lindo, né? Um prédio, um prédio assim, imponente. Imponente. Acabei estudando, dei sorte. Sorte não. Imagina o quanto você não se esforçou naquele momento para poder ingressar numa federal. Né? Tem um baita do mérito. Sim. A Carolina, ela é protagonista de uma carreira executiva de destaque na área jurídica de grandes empresas até chegar no Venture Capital, que é onde ela hoje é uma referência. Carol, eu acompanho o seu trabalho a partir do momento que você está na Redpoint, porque o Romero Rodrigues estudou comigo no Porto Seguro, eu já seguia ele, já acompanhava o trabalho dele, e a partir daí eu conheço um pouco mais a história, né? Mas o que ficou para trás, eu já escutei vários podcasts com sua participação. Inclusive, eu quero aqui aproveitar um momento para parabenizar e tirar o chapéu para todos aqueles que produzem podcasts que têm conteúdos muito bacanas. Eu sei que tem uma disputa pela audiência enorme. Inclusive, eu já tenho aqui uma primeira dica de leitura que chama The Siren's Call, How Attention Became the World's Most Endangered Resource, que fala sobre a disputa pela audiência. Esse livro é do Chris Hayes e esse tema da audiência já era um tema na Odisseia, quando as sereias tentavam encantar
Odisseu e seus marinheiros em um dos capítulos. Você Não é vê como... Ulisses? Não é da Odisseia de Ulisses? De Ulisses Ulisses, passa num sim. barco e ele se prende no mastro, não é essa a história? Exato. Eu contei pro meu filho esses dias, porque ele tem um attention deficit disorder de algum tipo, e ele estava num spam qualquer, eu falei, Pedro, você tem que fazer igual Ulisses, você tem que se prender no mastro, você tem que ser forte, tem que segurar a onda até você passar pela sereia. E a sensação daí, eu fiz tempos de inteligência artificial, né? Fiz um quadrinho para ele, assim, falando, fiz uma tirinha. Um storytelling ali da... Storytelling, mas é isso mesmo. A audiência é um problema desde já na época da Odisseia. Exato. E acho que só hoje a gente tem um volume enorme, né, de informação para você conseguir escutar, né? Não só ouvir, porque ouvir a gente escuta o ruído aqui fora da sala, mas escutar de verdade quem está te chamando a atenção é um desafio. A gente tem um excesso de informações, né, Sim. enorme. E você curar, né, ter a curadoria de qual a informação que te serve e entender que a gente tem um limite, né, para a energia que a gente pode dispor para determinadas coisas é muito importante. Então, o uso da palavra não ou do que não é tão importante assim para você, você entender o que não é tão importante para você é essencial para mente sana, assim, para você ficar bem. Concordo super. Carol, você também na sua trajetória aqui, ainda pequena, você estudou no Colégio Santa Maria, em Curitiba. Sim. Católico. Muitos anos. É um colégio católico. Eu tive a sorte de estudar no Santa Maria, porque eu fui uma aluna bolsista. Então, eu venho de uma família onde a minha família não tinha dinheiro para me colocar numa escola cara, particular. A minha mãe é uma mãe solo. E ela foi me criando do jeito que dava para criar, né? E um dia eu fiz um teste no Santa Maria, passei, não que eu tenha passado com grandes méritos, assim, passei. Aí a mamãe foi pedir uma bolsa pro padre Celidônio, nunca esqueço, pro irmão Celidônio. E o irmão Celidônio deu essa bolsa para ela. Falou, então tá bom, então você não paga tudo, você paga um pouquinho só, e o resto, se a sua filha for aluna boa, ela fica. Sempre fui a primeira aluna da sala, até o final, até sair do Colégio Santa Maria. Que bacana. Eu estudei no Colégio Santa Maria aqui em São Paulo, fica legal. no Jardim Marajoara. Sim. Os primeiros anos, depois eu acabei me mudando de escola, mas... Interessante. Aí você também, acho que nos podcasts, no seu perfil do Instagram, você fala da sua avó, Dona Geralda. O apelido era Dona Jeco? Dona G. G. Dona G era uma cozinheira. A vovó é excelente. Eu venho de uma família um pouco, talvez bem brasileira, assim, né? Com muita mistura. Então, a vovó é afrodescendente, minha avó era negra. E a mamãe mulata mais clara. Ambas casaram com imigrantes. E a vovó também sustentou 3 filhos sozinha, e o sonho dela era colocar todo mundo na faculdade. Acho que o sonho de quase todos os pais, né, naquela época era vamos colocar os filhos na faculdade. E ela colocou os 3 filhos na faculdade. Cozinheira, deu conta do recado, tocou a vidinha dela. E eu lembro que no final da vida dela ela falava assim para mim, Caco, que é meu apelido, né? Ela falava assim, Caco, sou uma mulher de negócios, você não pode me impedir de usar o meu dinheiro, porque eu lembro que ela fazia aqueles empréstimos consignados, e um dia eu tive que ir lá dar uma dura na galera e falar, gente, vocês não podem ficar fazendo mais empréstimo para minha avó, porque minha avó tá sem receber o salário, a aposentadoria dela agora, né? E ela falou, você não me impeça de fazer minhas coisas, são os meus negócios. Eu falei, tá certo, é isso mesmo. Minha avó sempre foi uma mulher de negócios. Que bacana. Eu tenho na minha mãe, ela perdeu o pai muito jovem, então meu avô, eu não conheci, Ângelo, ele tinha uma farmácia na Rua da Consolação, e eu lembro, eu pequeno, a minha avó, Dona Lourdes, também falecida, cuidava da farmácia. Então, por muitos anos, a gente frequentou aquele ambiente da farmácia, e eu até revisitei um pouco a história dele, porque eu li o livro do Miguel Kriegsner, do Boticário. Um livro fantástico, eu recomendo. Acabou de ganhar o prêmio Jabuti. Que legal. Foi indicado, enfim. E é uma história muito bacana. Mas a sua avó, então, tocou a farmácia por um tempo? Ela que tocava a farmácia. Que é bem pouco usual naquela época que as mulheres realmente trabalhassem, tocassem, né, os negócios da família. Que legal. Ela tocou a farmácia, depois ela vendeu o imóvel para um restaurante que pertencia também, acho que um dos sócios era o Lima Duarte. Que massa. Um restaurante vegetariano. Legal. Sátiva. Mas a gente está aqui para conhecer a sua história. Então, a Carol, admiradora da Angela Merkel. Sim. Também, fiquei sabendo.
Wir schaffen das. Nós conseguiremos. Você fala alemão, Carol? Não, Pela não sua falo. Não falo. Eu fiz até um origem? curso de alemão, mas depois nunca mais eu falei. A família Strobel é uma família bastante tradicional em Uhum, Curitiba. Então a gente tem um livro da família, da imigração, etc. uhum. E, e existia uma certa uma liturgia, né? Que a gente aos 15, 16 anos a gente lia o livro, conversava com o meu tio Orlando. Ele era o grande guardião da árvore genealógica da família e das tradições, né? Sim. E ele, sim, todos os filhos dele fizeram alemão, se não todos, quase todos fizeram alemão. E eu fiz durante um tempo, mas eu vou te falar que é uma língua para mim bastante difícil. E o fato também do meu pai não estar muito presente, da minha mãe estar tocando tudo sozinha, acho que Uhum. também me fazia olhar o alemão com um certo preconceito interno, assim, Uma certa sabe? distância, É. né? Então eu acabei falando italiano. Ah, parliamo in italiano, Parliamo in pure. italiano. Meglio così. Ah, legal, mas eu vi que você também na sua história você tem o inglês como vamos dizer, abriu portas para você no mundo corporativo. Você dava aulas de inglês para diretoria. Me conta um pouco Você dessa. investigou bastante, hein? Ah, sim, eu escutei todos os podcasts que a Carol participou. É, é, a mamãe sempre achou sempre muito importante educação. Isso para ela era o básico. Ela aprendeu isso com a vovó Uhum, e acho que isso fez com que a gente mudasse de vida, fez com que a mamãe mudasse da vida dela, né, de uma situação de muita dificuldade financeira, muita mesmo, sim. assim, de ficar sem comer, de passar por momentos difíceis, assim, a família dela passou por tudo isso. Uhum, E ela viu a educação como uma forma, uma ferramenta para ela alavancar a vida. E uhum, acho que da mesma maneira ela via para mim. sim. Justo, né? E o inglês para ela era essencial. Então ela fazia de tudo para que eu pudesse fazer um curso de inglês, desde pequenininha. Uhum, Então, o que aparecia de oportunidade, ela me colocava. E eu adorava. Então eu gostava de cantar, música, tal, não sei o quê. Era uma cultura que sempre me fascinou bastante. E e aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a pensar, bom, o que que eu posso ganhar uma graninha extra, né? Como é que eu vou uhum, fazer o que que eu sei que os outros não sabem? Eu mal e mal sabia inglês, mas eu era uma aluna muito boa de inglês. E eu comecei a dar aula nos sábados, né? Sábado de manhã, que era um sim. horário que eu podia, porque eu fazia faculdade, daí eu queria fazer um estágio à tarde. Na minha época era meio período, né? Uhum, Hoje em dia acho que nem tem mais faculdade tão meio período assim. Enfim, aí eu comecei a dar aula para os professores, para alguns diretores, normalmente executivos, que tinham aula nos sábados, e um deles era um diretor do Bamerindos, na época, o banco, o né? tempo passa, o tempo voa. E aí ele Hum, foi perguntando se eu não queria fazer estágio lá, e eu fui me enrolando, até que um dia eu falei, então vou fazer o estágio. Comecei a fazer o estágio, aí eu comecei a ganhar bem, porque era um estágio que pagava muito bem a sim. gente. Uhum, E aí eu falei, vou parar de dar aula, não preciso mais dar essas aulas aqui para pagar os livros da faculdade, porque livro da faculdade de Direito é um negócio caro. Então era uhum, um carnê que a gente fazia, era dureza. E aí eu dei aula para o Dr. Bussi durante um tempo, entrei uhum, no Bamerindos, fiquei no Bamerindos como advogada depois de formada também, sim, até que o HSBC comprou o Bamerindos. sim. E aí, quando o HSBC comprou o Bamerindos, o Uhum, fato de eu falar inglês, que foi imediatamente lembrado por todo mundo, porque eu dava aula de inglês para o Bussi, foi assim que eu acabei uhum. entrando lá no banco, fez a diferença. Porque era uma das poucas que realmente falava inglês e que podia falar com os novos representantes do banco, né, do HSBC. Pô, que bacana. E realmente, você vê, idiomas abrem muitas portas, né? Eu falo com meus filhos, ontem mesmo jantando, um deles falou que conseguiu um diploma e um certificado de espanhol. Uhum. A gente insistiu muito para ele fazer o curso de espanhol, que era um curso adicional, e agora ele está feliz que ele conseguiu o certificado, e um idioma a mais, né? Então, é muito importante. E o inglês é um idioma interessante, né? Porque você pega o Elton John, né? Fala Mars ain't the kind of place to raise your kids. Raise, To eu acho que é raise. umas palavras, né? Que ela raise children, você criar as crianças, raise money, né? Você Sim, levantar dinheiro, raise a house, a company. Então, acho que é um idioma que tem algumas palavras que são muito, elas englobam uma série de significados, né? significados. Eu acho fantástico. Sim. Bacana. Carol, me fala agora, a partir do seu mestrado em Sheffield, Steel City,
Terra, Sim, para quem não sabe, Sheffield é uma cidade, né, para o norte de Londres, sim, que é a terra do futebol, originalmente. exatamente. Manchester, como é que chama? O Fica que do que lado é? de Manchester, Ah, bem do desculpa, é ladinho. Sheffield United, o Sheffield time. United, Como é. é que você foi parar em Sheffield? Sheffield. Ah, Bom, eu estava no HSBC e eu decidi, eu tinha mudado de área, eu fui da área trabalhista para a área internacional do banco, porque eu falava uhum, inglês, então me deram essa oportunidade que no início foi bem sofrida para mim, porque eu sei. não via como uma oportunidade, eu via como uma perda. E Uhum, foi ali que eu aprendi a ver que às vezes as coisas aparecem na vida da gente e às vezes parece que é um negócio bem ruim, mas no uhum, final é uma grande oportunidade. Bom, e eu tive a oportunidade de ir para a área internacional. Indo para a área internacional, eu percebi que eu não sabia absolutamente nada dessa área de direito internacional e como é que as coisas aconteciam e tal. E nessa revisão de documentos de contratos internacionais, eu falei, putz, eu gostaria de saber mais. Eu sempre fui muito curiosa. uhum, E aí eu decidi que eu queria fazer um mestrado. Só que eu não tinha dinheiro para fazer um mestrado, né? O mestrado sim. naquela época, então, era caríssimo. E aí eu descobri que tinha uma bolsa de estudos do Chevening, que é uma bolsa do governo britânico, que ajuda aos estudantes do mundo inteiro a estudarem na Inglaterra. Uhum, E aí eu fui fazer a seleção para o Chevening, e no meio da seleção, eu podia escolher algumas faculdades, mas eu tinha um limite. Então, apesar uhum, de eu ter passado em outras faculdades bastante famosas da Inglaterra, eu tinha um limite financeiro. E eu sei. fiquei considerando as hipóteses, eu falei, mas Sheffield é uma das melhores colocadas em direito internacional. Sim. Por que que eu não vou para lá? Tenho a minha bolsa completamente paga. E o ambiente é legal, é um lugar diferente de Londres e tal. Tem muita indústria, né? Vou ter que focar no estudo porque não deve ter mais nada para fazer nessa cidade. Eu lembro que eu Aham, pensei exatamente isso. Então eu vou para lá. E fui. E foi um período maravilhoso na minha vida. Eu tinha uma qualidade de vida sensacional. Sensacional. uhum, Nunca usei carro. Eu passei, acho que um ano sem usar carro, sem comer carne, porque era a época da vaca louca também. Então aham, não tinha carne, era caríssimo, era uma coisa completamente fora de cogitação para estudante. uhum, E levei uma vida de estudante assim. A vida de estudante na Inglaterra é muito interessante, porque tem uma série de descontos, incentivos para você fazer determinadas coisas e uhum, sociedades dentro da faculdade que sim. fazem com que você tenha mais amizades, que você conheça mais a respeito de determinados assuntos aleatórios, assim, desde dança até línguas, até cultura, tudo. Assim, muito divertido. E acho que e sem contar o sistema de saúde inglês, que era um sistema aí de NHS, que era Uhum. maravilhoso. Então, eu fui privilegiada de passar um ano na Inglaterra e eu sou apaixonada pelo norte da Inglaterra. Acho que assim é um povo excepcional. E você gosta de tomar whisky? Eu, eu fui para Inverness, eu fui Uhum. para Inverness tomar whisky bastante. Eu Aham. gostava naquela época, sim. Hoje em dia não mais, Não mas naquela mais. época, sim. Ah, Single malt. incrível. Bacana. Realmente, Inglaterra, né? Os países ricos, a gente tem o que abre de oportunidade para a cultura em especial é fora da curva, né? Então, E acho que é uma visão de diferença de classes muito interessante, assim, de uma classe média bastante atuante politicamente, com defesa de seus direitos, assim, entendendo quais são seus direitos. Acho que eu tive uma compreensão política uhum. muito grande lá, vindo do Brasil, de livros, né, porque eu não me lembro da ditadura, eu tenho livros sobre a Sim. ditadura e é isso que me traz. Então, eu recorro mais a esse tipo de arquivo pessoal, assim, dos livros, do meu tio que foi da CUT, e vivendo todo esse mundo, indo para a Inglaterra, entendendo um pouco sobre a monarquia, por que a monarquia e como ali eles conseguem expor as necessidades de cada classe, como é que eles conseguem ter a sua representatividade lá, Sim. e a inteligência da política inglesa. Né? Aquilo para Uhum. mim foi incrível. Tem um filme, agora você falando, eu lembrei de um filme que chama O Bank of Dave. Não sei se alguém já Acho que assistiu. não. Que é a história, era uma cidade pequena, de agricultores, Hum, e eles querem poder financiar tratores, sim, e, sim. enfim. E aí um inglês resolve montar um banco e mostra todas as barreiras, as dificuldades para ele conseguir constituir um banco pequeno voltado para uma classe
menos abastada, né? Então é super interessante esse filme, bem legal. A gente tem vários modelos de negócio hoje em dia fazendo isso aqui, né? Fazendo o score de crédito para as pessoas que não têm tanto crédito assim, mas é isso aí. É difícil. E outro aspecto também que me fez lembrar, você comentou a sua mudança no HSBC do direito trabalhista, né? Direito para o direito internacional, que naquele momento talvez tenha descido quadrado, para você não foi uma coisa fluida. Eu lembrei da entrevista com o Sérgio Rial, recentemente. Ele participou de uma entrevista no Market Makers. Olha, quem não escutou essa entrevista, escute, porque é uma das melhores conversas que eu já escutei. E ele fala muito sobre... ele falou que ele tinha um chefe que ele achava que ele não ia conseguir conduzir a área, toda aquela vertical. Ele era um estrangeiro, né? Como é que eu vou cuidar de todo esse pessoal muito mais velho? Ele tinha 20 e poucos anos. E aí o chefe dele falou, olha, eu acredito no seu potencial. Então, ele fala que como é importante uma pessoa chegar para você e te encorajar. Sim. E te provocar. E ele chamou isso de anjo. Que no final, acho que o investidor anjo, ele também está te falando, tô colocando dinheiro em você porque eu acredito em você. Total. Total. Colocando dinheiro, tempo, porque realmente acredito no que você quer construir. É muito mais no que você quer construir do que no que você está construindo. Exato. É isso mesmo. São vários anjos da vida da gente e dos negócios também. Exato. E, Carol, seguindo aqui, a gente está taxiando, mas agora a gente está chegando perto do momento Runway, que é falar um pouco do Corporate Venture Capital, do Venture Capital. Você tem uma passagem super interessante na Intel Capital. E a gente olha hoje na lista dos maiores fundos que colocam dinheiro nos unicórnios. Eu vi essa semana aquele escritor Ilya Strablev, do Venture Mindset, ele colocou uma lista e a Intel Capital configura nessa Ainda lista. tá. Foi uma surpresa. Está lá, uma surpresa. Sim. Me conta um pouco do seu momento na Intel Capital. Foi uma surpresa para mim também. Então, bom, a Intel Capital é o braço de investimentos da Intel. Ou foi. Ela foi... Eles separaram, né, a Intel da Intel Capital recentemente, acho que no ano passado. E aqui no Brasil, na América Latina, ela teve um papel fundamental. Ela foi o maior corporate venture da América Latina por muitos anos. E a gente investia, então, eu entrei na Intel Capital em 2001, logo que eu voltei do meu mestrado, né? E fui para o Vale do Silício. A minha chefe falou, o que você sabe sobre Venture Capital? Eu falei para ela, olha, não sei absolutamente nada, mas estou super disposta a aprender. Ela falou, você está disposta? Eu falei, estou. Ela, então você vem aqui para o Vale, passa 6 meses aqui aprendendo e volta. Pode ser? Eu falei, nossa, quanto que eu pago, né, para fazer um negócio desse? Sensacional. Daí fui. E a Intel foi para mim uma mega escola. Porque foi ali que eu fui entender o que era o Venture Capital, como é que a gente fazia investimentos em startups, e entender que a gente não tinha nada disso aqui na América Latina. A gente não tinha um ecossistema, a gente não tinha processos básicos e documentação básica que podia acelerar um investimento. E foi devagarzinho que eu fui entendendo melhor quais eram as dificuldades que a gente tinha na América Latina e tentando ajudar com o que era possível dentro do conhecimento que eu tinha e que eu fui adquirindo depois, né, com os anos. Mas a Intel Capital foi um dos investidores mais importantes de tecnologia aqui para a América Latina. Ela não necessariamente teve um grande sucesso em todo lugar em que ela esteve. Ainda assim, ela deixa um legado muito forte de construção de tecnologia, né? Aqui na América Latina ela foi relativamente bem, teve bons resultados. Até hoje eu encontro fundadores que eu investi e até hoje eu encontro empresas que ainda existem após o investimento da Intel e com excelentes resultados. Então, acho que foi muito boa. E a Intel Capital como um todo, ela tinha uma quantidade de investimentos global enorme. Então, só que na América Latina eu certamente fiz mais de 100 transações primárias e umas 300 transações de follow-on e exits, etc. Então era muita coisa. Eu passei muitos anos também lá, né? E o fato dela ter investido no mundo inteiro desta maneira fez com que ela, sim, herdasse alguns unicórnios e ainda mantém esses unicórnios, inclusive, no portfólio. Então a Intel Capital tem números muito bons. Sim. E é curioso esse caso recente, né?
Intel, NVIDIA, o Magaldi e o José Salib, da Gestão da Manhã, eles também fizeram um episódio dedicado para falar da Intel e da NVIDIA, que vale muito escutar. É bem interessante. E eles colocam o momento da Intel deixou de entrar no mercado de mobile, porque o microprocessador para mobile, ele tinha que ter características de saving de energia. E foi uma decisão deles, não entrar. Né? Foi isso mesmo. Foram decisões que no futuro acabaram colocando eles em outra posição. A prioridade era fortalecer a regra de Moore, né? Então a gente dobrar o número de transistores dentro de cada X anos. Sim. E fortalecer os produtos Intel Inside, né? Que a gente tinha na época. Eles devem ter falado do fato de que a Intel tentou comprar a NVIDIA. Sim. E foi um movimento bem interessante. Eu fazia parte também do grupo quando isso aconteceu. E a NVIDIA era uma empresa de gaming. Ela tinha GPUs, né? Então ela tinha um chip muito potente para gaming. E a gente achava interessante acoplar isso dentro do portfólio. O pessoal da Intel Capital foi o grupo que tentou comprar a NVIDIA. E foi uma negociação muito longa. E todo mundo queria comprar dentro da Intel, não existia dúvida de que acoplar a NVIDIA na Intel seria um negócio sensacional. Mas, quando a oferta foi feita, o presidente da NVIDIA falou, tudo bem, eu aceito, mas a governança da NVIDIA segue sendo a minha. A Intel entra com o dinheiro, ok, mas eu quero a minha governança. E a Intel falou, não. Eu não quero, eu quero a governança da Intel dentro da NVIDIA, e era uma característica também das empresas de tecnologia, especialmente do Vale, que elas exportassem, né, a forma como eles faziam, como eles cuidavam da empresa, engenheiros, né, sempre acham que assim, o meu protocolo é melhor do que o seu, a forma como eu faço, meu método e tal. E o método da Intel, assim, altamente conhecido nas rodas de negócios, eles não queriam abrir mão. E aí perderam a oportunidade de comprar a NVIDIA, que talvez tenha sido, no final, uma coisa muito boa, né? Porque eu não sei se a NVIDIA seria a NVIDIA se tivesse sido comprada pela Intel. Se tivesse no guarda-chuva da Intel. Assim como o caso do Zoom, se tivesse no guarda-chuva da... Como é que era? Escapou o nome. Da Cisco. A Cisco tentou comprar o Zoom. A Cisco trouxe os engenheiros para dentro de casa, e aí um dos engenheiros falou, não, eu preciso fazer esse negócio acontecer, que era a solução de conversa por vídeo, e saiu e montou o Zoom. Entendi. E hoje o valor de mercado da Zoom, se eu não me engano, é uma coisa tipo 3 vezes o valor de mercado da Cisco. A Cisco, que perdeu o mercado infinitamente esses anos. Então, são as voltas. Como a Intel. Bom, chegamos aqui, Carol, no momento Redpoint Ventures, que você começa de fato a respirar o venture capital, o capital de risco. E eu entendo, me corrija se eu estiver errado, existe uma diferença grande entre o perfil de startups que vocês investem na Redpoint comparado com o perfil Antler. Assim. São estágios bem diferentes. São estágios bem diferentes. A Redpoint Ventures, ela investia em seed, né? Eu falo investia porque os dois fundos da Redpoint Ventures já estão completamente investidos. Então a gente faz follow-on rounds, mas a gente não investe em coisas novas, né? Mas quando a gente estava investindo, a gente investia desde o momento seed até growth. Então era seed, série A, série B, C, D, E, e assim vai. Esse momento seed, em 2013, era um momento que a empresa já tinha, assim, estava começando a ter alguma coisa. Então, a gente achava que ia ter um negócio lá, mas era muito pre-seed. Hoje em dia é o que a gente chama de pre-seed, mas naquela época a gente chamava de seed. Sim. E a Redpoint fazia o que a gente chama de seedão, ou seja, dá muito dinheiro. Quer dizer, dá $1 milhão. Então, a gente dividiu um cheque típico de série A, que seria, sei lá, $10 milhões, a gente dividiu em 10 pedacinhos. $1 milhão para cada empresa que a gente achava que tinha alguma chance. Que é a própria teoria do Venture Capital. É você investir em mais e tentar ver qual delas que vai vingar. Tipicamente 2 ou 3 vingam. Você dilui o risco, não fica tão concentrado. E nesse Sidão a gente investiu em Pismo, a gente investiu em Wellhub, né, de Gympass, a gente investiu em Rappi, a gente investiu em... Não sei se Creditas chegou a receber Sidão também, talvez. Mas assim, Olist. Então, os grandes unicórnios que a gente acabou tendo no fundo da Redpoint Ventures foi muito por causa do Sidão. Já a Antler, ela investe no estágio ainda anterior.
A Antler, ela pretende ser o primeiro cheque dos fundadores e das fundadoras. Então, a ideia é que a gente profissionalize esse primeiro cheque. E, às vezes, a gente co-investe ou depois, na sequência, investe em anjos também, investe em outros fundos, mas que a gente ajude as ideias a saírem do chão, que a gente acelere essas ideias com mais potência para que a gente tenha uma evolução do modelo de negócios mais rápida, que é o que a gente acha que o mercado precisa hoje em dia. Bacana. E conversando com pessoas dos fundos, lendo, procurando informação, é muito difícil a gente achar quantas falharam no universo. Porque eu entendo a lei de potência, né, que a questão, eu e acho que a nossa audiência, os fundos trabalham com a premissa de que poucas vão dar um retorno tão grande que as que não deram certo tá no preço, né? Tá no Isso pacote. mesmo. Mas quem está do outro lado da mesa, que é o empreendedor que foi lá e arriscou tudo, a conversa com ele é diferente. A gente está falando do runway, literalmente, de você encerrar uma operação, você de repente já tomou dinheiro de alguns fundos ou um único fundo. Como é que fica essa situação quando, na sua experiência de Redpoint e de Antler, dos negócios que não deram certo? Primeiro tem que definir o que é o negócio que não dá certo. Tem o write-off, que é um negócio que não dá certo de jeito nenhum e você tem que fechar a empresa, o empreendedor tem que fechar a empresa até para se salvaguardar, especialmente no Brasil. Então você fecha, encerra a empresa, encerra a CNPJ. Não deu certo, assunto resolvido. Né? É triste porque a pessoa perdeu um custo de oportunidade enorme, né? A gente, né, os investidores perdem dinheiro, a pessoa perdeu o custo de oportunidade, investiu tempo da vida dele, da vida dela, num projeto que não deu certo. Correto. Mas, eventualmente, é isso que acontece. Então, normalmente não dá certo porque falta dinheiro para a próxima rodada, ou porque existe uma briga entre os co-founders. Então, são os dois principais motivos para você ter startups que fecham. E o terceiro é porque não tem dinheiro na próxima rodada, é uma consequência, porque você tem um produto que ninguém quer comprar. Sim. Então é validação, né? Você não funciona na validação. Existem outros motivos, mas os principais são esses. Aí tem o tipo da empresa que não necessariamente ela vai fechar, mas ela vai ser meio zumbi. Ela vai ficar no meio do caminho. Ela não sabe ainda, ela quer tentar, o fundador, a fundadora querem continuar tentando mais um pouco, mas não tem mais fundos para tentar, então fica por um tempo usando o dinheiro deles mesmos, do que está produzindo, eventualmente tem um pequeno faturamento e vai usando isso, vai diminuindo o custo e vai se mantendo. A gente chama de write-down em vez do write-off, é um write-down. Então, na cabeça da gente, eu fiz um write-down, a gente faz um write-down falando, olha, vale zero, é basicamente o que a gente fala, mas não é um write-off, por quê? Porque ainda existe, as pessoas estão tentando, têm uma vontade de fazer isso acontecer. Muita gente acha que isso daí não serve para nada, mas eu já vi empresas, não vou falar o nome de uma, mas recentemente acabei de fazer o funding de uma empresa que estava write down. Esse é o tipo do caso que eu gosto de contar aqui. Um cenário em que você está vendo que não vai, que vai para um write-off e de repente entra um recurso, consegue, não sei, um cliente mágico, conta normalmente um é uma caso. mudança maior, é uma mudança de produto, é uma mudança dos fundadores, da forma como eles estão vendo o modelo de negócios. Normalmente essa pivotada, que às vezes pode ser enorme, 180 graus, pode ser uma coisa 90 graus, pode ser uma coisa menor, que resolve a situação. Quando entra, assim, toda empresa, quando a gente está falando de staged venture, você fala de um processo. Então a empresa começa com, sei lá, 100 dinheiros, ela vai terminar com quase 0 dinheiros, ou às vezes com 0 dinheiros. E assim vai. Então, todo final de ciclo para uma empresa que está no staged venture, ela vai ter que receber um recurso para poder sobreviver, senão vai ser um write-off mesmo. Então, é impressionante a quantidade de... Para quem trabalha em venture capital, é muito comum que você faça um round e fala, tem que cair até segunda-feira, senão não paga a folha. Isso é um clássico. Final de ano é outro clássico. Isso dentro da startup. Então. É um clássico. Então, assim, o dinheiro chega na última hora, senão você vai write-offar, isso é uma discussão contínua dentro de um portfólio. Agora, a empresa está indo meio mansa e, de repente, começar a fazer uma reviravolta, é lindo de ver. É lindo. Eu falei para esse founder específico, falei, nossa, eu estou muito feliz de fazer esse cheque em você, porque você foi campeão. Impressionante que você conseguiu reverter e criar valor do que a gente achava que não tinha mais valor. Ele nunca desistiu. Eles, né? O time todo nunca desistiu.
E aí você entra na parte mais difícil, porque você pode ter um produto aderente ao mercado, você pode ter um mercado grande o suficiente, mas você precisa ter as pessoas, né? O time, aí que está acho que a grande dificuldade, né? Me conta se esse é realmente o maior desafio, são formar time. Eu acho que um dos grandes ativos que um fundador ou uma fundadora tem, e pela Antler a gente olha muito isso, porque está muito no começo, então eu posso olhar modelo de negócios, olho também, mas eu não sou um fundo de tese na Antler, o meu fundo olha para características das pessoas. Então, primeiro, capacidade de execução, tem que ter uma bela capacidade de execução, tem que ter resiliência, porque a gente sabe como é a situação, tem que ter a capacidade de atrair e manter talentos. Muito importante, porque no início você não vai ter dinheiro para isso, você não vai pagar salário de executivo, sabe, do mercado para essas pessoas. Sim. Você tem que ter essas pessoas acreditando na sua ideia e contando que eventualmente essa ideia vai ser delas também, que elas vão fazer parte de um time fundador, eventualmente, os primeiros colaboradores de uma empresa. Sim. E como foi em todas essas empresas de tecnologia, né? Como foi na Intel, como foi na Meta, como foi, enfim, no Google. E a ideia é que você consiga atrair esses talentos para perto de você e que você consiga ir remunerando esses talentos à medida em que a empresa vai aumentando o faturamento e vai aumentando de valor no mercado. Então, esse magnetismo é muito importante. E dá para ver. Assim, quando você vê o pitch, quando você vê a influência que um determinado fundador, uma fundadora tem, quando a gente está num cohort da Antler, por exemplo, você vê claramente quais são as pessoas que vão, sabe, que vão permanecer e que vão conseguir ter isso. É muito mais comum hoje em dia a gente ver solo founders. Até pela democratização da tecnologia, o que antes você precisava ser, sei lá, você e mais um dev para desenvolver, agora você consegue desenvolver sozinho. Você vai para um vibe coding, um no code, low code, você consegue desenvolver sozinho e você consegue fazer vários papéis, né? Você consegue ter uma eficiência e uma automação que te ajuda. Então, tem um grupo de solo founders surgindo, uma tendência muito grande disso. E quando vem um solo founder para mim, a primeira coisa que eu pergunto é: será que ele vai conseguir manter e reter talento? Será que ele está olhando para a cap table dele da maneira adequada? Quer dizer, ele vai conseguir conquistar a gente para estar lá dentro da cap table com ele? Ontem eu tive essa discussão com um fundador. Porque ele, para o co-founder dele, ele não quer dar o mesmo percentual dele, ele está na discussão e está tudo certo. E ele virou para mim e falou assim: Carol, você tem toda a razão no que você está falando. Eu estou buscando aqui alguém que fique comigo, para o que der e vier. Então, acho que eu deveria realmente abrir mão desse ponto e colocar essa pessoa dentro da cap table. Aumenta a participação, deixa a pessoa mais feliz, confortável em se dedicar integralmente àquele projeto. É isso, porque é o que você quer. No final, é isso que você quer. Então eu falei para ele: não adianta você achar que você vai ter, eu vou ter 80% da cap table, isso é bom para mim, mas é o que você quer? Ou você quer que essa empresa tenha sucesso? Você quer dividir um pouco desse sucesso? Parece óbvio falando assim, mas não é uma situação óbvia. No dia a dia não é óbvio. É uma grande discussão. Porque quem tem a ideia deveria ter mais percentual do que a outra pessoa que vai te ajudar na execução. Quanto valor tem uma ideia? E para mim, assim, de tudo que eu já vi, a ideia tem algum valor. Mas ela não pode ter mais valor do que a execução. Porque a execução realmente faz a diferença, a ideia não. Tirar do papel e fazer a coisa girar realmente. Porque o valor ele acontece depois que o negócio já está girando. E a ideia muda depois que o negócio está girando. Também. A ideia é uma fagulha, mas ela vai se transformando, né, ao longo do tempo. Sim. É o que a gente chama de Product Market Fit, que é móvel. A gente trabalhava antigamente com a ideia de PMF estável. Então, uma pessoa chegou no PMF. E eu falo: não existe isso. O PMF, hoje em dia, com as tecnologias, com a inteligência artificial, ele é móvel o tempo todo. Vivo. Completamente vivo. Então, não dá para você ficar na sua zona de conforto e falar: cheguei no PMF, agora está lindo. Isso não existe. Na vida de uma startup ou de uma corporação não deveria existir. Né? Se a gente tem, falando sobre exemplos de indústrias mais típicas, mas a indústria da siderurgia, por exemplo, ela acabou não se inovando, acabou não fazendo coisas diferentes e ela foi perdendo esse mercado todo. Ela foi crescendo o mercado, diminuindo margem, diminuindo o valor percebido pelas pessoas e ela foi se mesmando, né? Ela foi ficando pequena. É verdade. E só voltando um degrau, vamos pensar no write-off. O fundo colocou o recurso. Como é que vocês enxergam
esse empreendedor que não conseguiu fazer o negócio, ele e o time dele, tem uma segunda chance? Sempre Você já tem. viu isso acontecer? Já, Já. várias vezes. Ah. Second time founder, mesmo que não de sucesso, tipicamente aprendeu. Ok. Aprendeu alguma coisa. Sem Então ele dúvida. vale mais. Ah. Então você já olha para essa pessoa com outro nível, com outro olhar. A gente fala sempre aqui no Brasil, mas investidor, fundador de segunda, né, depois de já ter fundado uma empresa, se a empresa não vai bem, ainda está com o CPF preso, ou tem um monte de problema e as pessoas não querem nem falar, mas não é verdade. Second time founder é second time founder de qualquer maneira. Claro que um second time founder de sucesso vai ter muito mais valor do que um second time founder que não teve tanto sucesso. É fato, vão querer falar. O termo vai ter mais valor dentro de um contexto de as pessoas vão querer falar mais com ele. Vai abrir mais portas, sim. Mas o second time founder que eventualmente aprendeu e que entrega hoje muito mais dentro do que ele aprendeu, também vale muito. Tem um ditado no Vale do Silício que fala que investidor, né, venture capitalist, ele custa mais ou menos 50 milhões de dólares para você criar um bom. E talvez seja um pouco isso também. Às vezes, o empreendedor tem que ter os seus erros para se tornar bom. Sim. Vários erros de empreendedores de sucesso foram erros que não mataram o negócio, mas eles erraram também. A questão é que o empreendedor que errou muito, aí a gente tem que entender quais foram os tipos de erro que aconteceram ali e o quanto ele aprendeu e o quanto ele é capaz de realmente trazer esse resultado positivo para outros projetos. Interessante. O próprio William Strabolev, no livro dele e nos artigos, ele fala muito das empresas do Corporate Venture Capital, a importância de várias apostas mal sucedidas, porque elas vão, né, moldando ali, vão esculpindo a capacidade de acertar em um bom negócio. Claro que isso nos Estados Unidos, que é um mercado que tem mais liquidez, é um pouco mais fácil você falar isso. Aqui no Brasil, ou na América Latina, que tem menos liquidez... Capital muito caro. Capital muito caro. Então, você fala, puxa, já apostei nessa pessoa uma vez, eu tenho que ter muita certeza para depois acertar. Mas é o investidor construir a sua percepção a respeito, que sim, funciona. E agora, voltando lá para Antler, com as pessoas, né? As pessoas realmente vocês conseguem, vocês devem ter já até porque a Antler tem uma presença global e certamente vocês têm dados, vocês hoje têm um faro bom para identificar aqueles que estão ali, que têm realmente capacidade de fazer a coisa acontecer? Eu acho que a gente tem melhorado. Eu acho que tem uma questão de faro, mas tem uma questão de olhar essas pessoas trabalhando próximas da gente por um período mais longo. Então, quando você olha a capacidade de execução e você vai fazendo conversas dia a dia, semana a semana, e vendo a evolução, e vendo você provocar, vendo se a pessoa tem uma escuta ativa, se ela realmente quer fazer isso daí acontecer, se ela teima na medida certa com você, se ela é apaixonada na medida certa por resolver o problema e não pela solução que ela criou. Tudo isso vai fazendo a diferença para você entender quem é essa pessoa e o quanto você gostaria que ela tivesse do seu lado como sua sócia tocando um determinado projeto, uma tese que é dela, não é sua. A gente não é venture builder, a gente não traz teses para essas pessoas. Sim. Elas então, trazem as teses delas. Elas desenvolvem as teses delas, sim. Geralmente elas já trazem, quando elas sentam lá no auditório da Antler, ou elas estão ali num grupo de pessoas que juntas elas formam a tese. Foi uma das descobertas da gente, assim, acho que da Antler. A Antler faz isso já desde 2018. São mais de 400 residências ao redor do mundo. E uma coisa essencial para a gente não fica com founder que não tem ideia. Quando você fala com alguém, a pessoa fala, o que você quer fazer? Não tenho ideia. Não sei. Difícil, né? Mesmo que seja um super tech, super dev, mas nenhuma ideia, nada. A gente não está perguntando se você tem uma ideia boa, a gente está perguntando se você tem uma ideia. Nada. É difícil. Então a gente sempre começa com alguém que tem alguma coisa ali. E normalmente é relacionado a um assunto que a pessoa é profundamente conhecedora, ou um problema que a pessoa tem uma conexão muito forte. Esses são os melhores. Então o feeling, o faro, vem muito disso, dessa capacidade de execução, esse tom de expert, de profundo conhecedor.
Eu não gosto de falar com uma pessoa que saiba menos do que eu sobre as coisas. Por isso que é um prazer falar com você aqui. Mas eu gosto de falar com pessoas que saibam mais, que possam me ensinar também. Então, eu, como investidora, eu não quero falar com uma pessoa que a pessoa fala, nossa, mas então esse mercado é assim? Eu não vou falar para essa pessoa que é o mercado. Se eu vou investir nela, ela que tem que me falar como é que é o mercado. E se eu falar alguma coisa, eu quero uma discussão num nível excelente que eu saia de lá e falo, nossa, realmente. Ontem, foi muito legal a gente entrar aqui nesse ponto. Ontem eu estava assistindo Shark Tank. E a pessoa que foi apresentar o projeto é um projeto de óculos feito com impressora 3D. E foi muito, muito engraçado. O Caíto, ele ficava só olhando a pessoa assim, porque, poxa, é o mercado dele, né? Óculos. E o cara conhecia tudo do mercado de óculos. E depois, no final, o Caíto falou, não, ele já trabalhou conosco um tempo. E, assim, ele foi o gestor de canais. O cara conhecia com profundidade o mercado de ótica. E assim, foi bem legal assistir assim. Isso faz muita diferença. E pessoas, né? Pessoas realmente é o que faz a diferença. Eu tenho reparado que as empresas que são longevas, todas elas, eu acho que é uma tendência que elas estão começando a dar valor. Sempre deram, mas talvez mais abertamente valor para as pessoas. A história da gente elogiar, a história de reconhecer publicamente que não é um ou dois elementos que estão no time, mas sim o grupo todo que tem o mérito. Não sei se é uma percepção minha ou se você também tem reparado. Eu acho que é uma evolução dos tempos, né? Eu acho que é uma evolução de valores da sociedade também, de entender que sozinho não funciona, que você precisa ter uma atitude mais colaborativa, que você depende dos outros, que a gente depende de outros fatores, inclusive. E ter essa noção, acho que demonstra muito, muito bom senso, assim, né? Muita maturidade. Acho que a empresa tem feito isso, acho que as empresas, de maneira geral, têm várias dificuldades agora com questões assim, de manter profissionais. Os profissionais tipicamente ficam pouco tempo, né? Na minha época, você veja, eu passei 17 anos na Intel, passei 9 anos no HSBC, então foram momentos assim, acabei ficando muito tempo, né, no meu trabalho. E era típico isso antigamente. Hoje em dia não, é 6 meses num lugar, 1 ano e meio em outro e tal. E que é uma cultura dessa nova geração de realmente talvez aprender mais. Então, você ser uma empresa que fica sempre sendo interessante para os seus profissionais não é fácil. E você tem um upskilling assim, contínuo, né? Quer dizer, de incentivo a essas pessoas a continuarem lá dentro e crescerem lá dentro. Realmente é uma tarefa bastante, bastante difícil. Eu assisti um filme com a minha mulher, com a Júlia, e até um filme, assim, Água com Açúcar, né? Amores Materialistas. Ah, eu gostei desse Você filme. viu esse filme? Sim. E tem um trecho que ela fala um negócio fantástico. Pra quem não viu, é aquela atriz Dakota Johnson, e ela fala, ela se irrita porque ela faz o matchmaking, né, entre mulheres, homens que estão procurando um par, e ela fala para uma cliente dela, fala assim: "Eu não posso customizar a pessoa. Você não está comprando uma casa, uma geladeira, um barco. Você tá procurando um par." E esse trecho da conversa é muito boa, que ela fala: as pessoas são como elas são. E você tem que procurar, claro, dar os subsídios, os elementos para ela poder evoluir, né? Mas ela é como ela é. Sim. Achei muito, muito interessante. Com todas as suas imperfeições. Exato. E aí você tem que escolher as que você quer ter ao seu lado. Sim, Qual é o pacote que faz sentido para você? exato. Carol, você tem, além de toda essa vivência no mundo do venture capital, capital de risco, viver de perto aí as empresas que dão certo, que não dão certo, você tem uma história de vida e recentemente você teve um câncer, você publicamente apareceu com o cabelo raspado. Eu achei isso fantástico, quer dizer, em nenhum momento se escondeu, e gostaria que você contasse um pouco. Eu, assim, eu raspei meu cabelo, mas nunca mais cresceu, né? Continuou sem cabelo, então... Mas é muito legal, assim, eu acho que essa coragem, né, que vem de dentro da gente, de encarar o problema de frente e vamos superar. Então, me conta um pouco essa sua
seu momento de encarar o problema como ele é e vamos em frente? Eu não sei se tem outra maneira de encarar problemas. Eu acho que, especialmente quando o assunto é saúde, você entende o quão nada a gente é diante do todo, assim, do universo, de tudo. A gente não é nada. O fato da gente existir é um privilégio enorme e que a gente deveria dar muito valor para isso, porque é o farfalhar das asas de uma borboleta que pode mudar tudo muito rapidamente. Eu fazia uma analogia que talvez não seja mais adequada, mas era a que eu fazia e vou dividir com você. Eu pensava assim, puxa, eu podia ter sofrido um assalto ou um acidente e alguém podia ter simplesmente me matado. Mas não, eu tive a chance, porque existe a ciência e a medicina, e eu estou aqui sentada recebendo o melhor medicamento possível, com a minha família do meu lado, com todo mundo aqui, eu tenho uma chance de sobreviver. Se ela é de 10%, se ela é de 20%, de 30%, tanto faz, eu sei que eu tenho essa chance. E ninguém vai conseguir me dizer se é 10% ou 90%. Não tem como me falar, não tem problema. Eu vou encarar isso daqui, vou tomar essa chance e essa chance vai ser minha. Se eu tenho essa oportunidade, eu não posso deixar isso passar. Eu sempre fiz isso na minha vida inteira. Não ia deixar de fazer isso, ainda mais doente. Mas foi um momento onde eu só apareci publicamente com o cabelo já estava crescendo naquela época, tá? Já estava mais bonitinho. Quando eu já tinha passado por todo o tratamento, quando eu tive a remissão total do primeiro ciclo foram vários ciclos de quimioterapia, mas da primeira etapa de quimioterapia, mais pesada, e eu decidi que eu não ia desistir da minha vida. Que eu tinha a vida que eu queria. Eu acho que foram várias descobertas também no processo, sabe? De felicidade mesmo, de saber que eu estava no lugar onde eu queria estar, fazendo o que eu queria fazer, tendo a vida que eu mais gostaria de ter. E olhar assim, não tem outra coisa que eu gostaria. Eu queria essa vida, eu queria isso que eu tenho e eu não vou desistir disso aqui. Então, o olhar foi muito no sentido de falar para as pessoas: eu não vou desistir da minha vida, não, de tudo que eu estou fazendo, das coisas que eu estou construindo, da minha família. Eu vou seguir. E talvez eu não siga com tanta qualidade por um tempo, talvez eu tenha que dispor de mais tempo para cuidar da minha saúde, talvez eu passe por momentos difíceis, mas eu tenho o aqui e o agora. É isso aí. E esse aqui e agora me manteve sempre e vai continuar me mantendo até que o aqui e o agora acabe. Muito bonito, eu acho que é legal a gente compartilhar esse tipo de história, né? De história de vida com quem nos escuta. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, seja qual for. Eu convidei um amigo, o Marco, esteve aqui comigo. Ele também sofreu um acidente e para encurtar a história, hoje tem 15 anos já que ele vive numa cadeira de roda. Então, nossa. Mas é o que ele falou, não é como você cai, é como você levanta, o que você vai fazer com isso. Então, tem um baita mérito. E eu escutei um podcast com a The Brazilian, como é que é? Não, The Business of Life, com a Carolina Dickman, e ela contou como foi a gravação naquela novela Laço de Família, quando ela raspou o cabelo. E diz que, vamos dizer, a gente está falando de uma pessoa que é só uma encenação, mas era uma encenação tão real que todo mundo dentro lá do estúdio caiu aos prantos, e a gente vê muitas situações de pessoas que passam por isso e que os familiares vão lá e raspam o cabelo também. Amigos, né? Eu acho isso fantástico, eu acho isso muito esse é um momento muito empático. E é um momento muito forte, né? Então, assim, o momento de raspar o cabelo é difícil porque, de alguma forma muito louca, você acredita que você não vai precisar fazer isso. Que não vai acontecer. E aí, quando acontece, é bastante difícil. E é difícil porque as pessoas vão te ver, ou você vai estar exposta de uma maneira que talvez você não necessariamente gostaria de estar. E para mim era muito difícil por causa dos meus filhos, por exemplo. Então eu tive uma conversa com eles antes, eu fui tentando, eu virei, sabe aquele senhor Smeagol do Senhor dos Anéis, então, tipo aquilo, assim, com um cabelinho que não sobrava nada. Até que a minha filha virou para mim e falou: mãe, posso te falar? A gente vai raspar esse cabelo. Vamos raspar, vamos resolver isso aqui que não dá mais para ficar assim. E a gente tentou fazer daquele momento o melhor possível. Eu acho que assim, e a cada nova quimioterapia, o cabelo
assim, nem nasce, né? Ele vai indo até que você passa um bom tempo sem cabelo. Sim. E acho que o pior do desconforto, o desconforto de coração, assim, é o desconforto físico mesmo, porque ficar sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha, dói. Dói muito. Então é um período bastante delicado, assim, sabe? Então são várias delicadezas que as pessoas que estão ao seu redor acabam tem que ter, né? Então acho que foi todo mundo muito cuidadoso ao meu redor, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eles foram muito generosos e muito cuidadosos. Isso nos fortalece no final do dia, não é? Tem menor dúvida. Acho que nos torna pessoas mais complexas, assim, pessoas com um pouco mais de profundidade nas coisas. E, sinceramente, de uma maneira muito louca, eu acho que me tornou mais feliz. Eu acho que me fez valorizar muito mais tudo que eu vivo, os momentos que eu passo ao redor das pessoas que me amam, das pessoas que são queridas para mim. Sim. E o foco nesses momentos é único, porque a única coisa que eu lembrava nos meus piores momentos, assim, quando eu estava lá para baixo, eram os momentos com as pessoas que eu mais amava. Só isso que passava pela minha cabeça. Eram as coisas que eu não queria abrir mão. Acaba aliviando, tira da mochila o que não interessa, não é verdade? E foca só no que interessa. Exato. E aí, quando você vê o que interessa, você fala, nossa, mas eu tenho tudo o que interessa. Tá tudo certo comigo. Eu tenho a possibilidade de ter tudo isso. Isso foi muito bom. Essa sua, vamos dizer, a sua origem, vamos dizer, numa escola católica, você sempre foi apegada em uma fé? Eu sou católica, até porque eu fui criada dessa maneira, junto, né, na escola. Mas também porque eu acho que isso te ajuda muito assim, essa conexão com o etéreo te ajuda muito a entender que não é só isso aqui. Te dá um conforto, sabe? Então você se sente confortada, falando, não, tá tudo bem. Eu pensava muito nos meus filhos, né? E na eventualidade de eles ficarem sozinhos, e eu falava assim, eu procurava muito esse acolhimento, esse conforto, falar, alguém vai cuidar deles para mim. Era mais esse olhar que eu tinha, que tem até hoje, né? Tem até hoje. E você, o fator intuição, como você enxerga hoje com tanto... Você lida com tantas pessoas, você certamente lida com muitos dados, números econômicos. Como é que você enxerga o fator intuição no seu dia a dia? Eu acho que é um sentido não mapeado pelas pessoas, né? Assim, não mapeado pela ciência moderna, pelas pessoas, mas é indubitável. E eu tenho vários momentos e várias histórias de intuição pessoais, assim, que putz, não deu outra. Não deu outra. É claro que a gente lembra só das histórias de sucesso, né? A gente tem esse olhar de tentar fortalecer a sua tese. Mas para mim é muito claro que a intuição tem um papel muito forte. Agora, a intuição baseada em dados, ela tem um papel mais forte ainda. Mais forte ainda. Você tem todos os dados e você usa aquilo somado à sua intuição. Eventualmente você não tem dados, né? Às vezes é só a intuição mesmo. E aí você tem que seguir. Eu acho que é o que faz você ser diferente da outra pessoa. São as suas crenças. É como se fosse a construção de todos os seus valores, as suas crenças, que acaba virando uma intuição. Mas é tudo que te constrói, que te leva a sentir alguma coisa que você fala, nossa, mas isso aqui reflete alguma coisa em mim. Ok, bom. Ou não, isso reflete uma coisa que eu não gostei, isso aqui está errado. Então é meio que um julgamento interno de certo e errado, a intuição, né? E você constrói seu julgamento de acordo com tudo que te construiu. Tem uma escritora chamada Simone Wright, ela considera a intuição a nossa primeira inteligência. Também é super interessante. Depois, todos esses livros que eu comento, eu deixo no descritivo. Nossa, vai ter uma listinha aí para o final do ano. Tem uma lista boa, né? Tem uma lista boa. E a figura de mãe de 3, eu sei bem, nós temos 3. Eu gosto muito do Léo Freiman, para citar uma referência local, né? O Léo Freiman fala que agradeça se você tiver pais bravos. Ele fala mãe chata, enfim. Qual que é o... Eu sou mãe chata, não tenho a menor dúvida disso. Eu sou uma mãe bem chata. Eu acho que é uma demonstração de amor. Existem aquelas linguagens de amor, né? Pois é. A linguagem, pelo menos a minha como mãe, eu realmente sou exigente. Eu acho que tem um mínimo que as crianças precisam entender e é o meu papel.
Então, esse fim de semana eu tive uma discussão com um dos meus filhos, não vou falar qual, porque eu sei que vocês vão reclamar depois comigo. Mas, assim, os meus filhos reclamam todos. Mas eu tive uma discussão e chegou um dado momento, eu falei, esse meu filho perguntou assim, mas por que que você faz isso? Por que que você fala desse jeito comigo? Eu falei, porque eu sou a pessoa que tem que falar. Porque as outras pessoas vão estar ao seu redor e não vão falar para você o quão negativo é esse teu comportamento. Mas eu sou sua mãe. Não só eu tenho obrigação de te falar, mas eu te amo tanto que eu prefiro te falar. Você acha que é fácil falar? É preferível não falar. O mais fácil é O mais fácil fingir que não vê. Exato, é ficar na minha e aí a gente vai ser feliz, amigo. Eu não sou teu amigo, tua amiga. Eu sou tua mãe. E como tua mãe, eu tenho a obrigação e vou falar para você porque eu te amo e eu quero que você seja muito melhor do que eu, por exemplo, sou. É difícil falar não, né? É muito difícil falar não. Para tudo. Para tudo. A gente começou falando um pouco sobre isso, né? Sim. Muito difícil, é um exercício importantíssimo. E tem outra referência também que é a doutora Becky Kennedy. Ela já escutei ela falando com o Simon Sinek e com aquela Mel Robbins. Ela fala coisas, ela faz um paralelo entre o papel de pais, né, de pai e mãe, com os filhos e o papel de gestor nas empresas. E esse paralelo que ela constrói é muito bacana. Porque ela fala muito sobre você ser verdadeiro, você ser transparente, e o dia que as coisas não estão indo bem, você falar a verdade. Porque isso traduz confiança. Eu achei essa parte assim bem aderente, né, ao que a gente vive. Em tudo. Eu acho que assim, é sempre uma decisão muito difícil quando você tem que falar a verdade para uma pessoa que não necessariamente é da sua família, que você trabalha com ela. Né? Então, eu sou partidária de não ter uma agenda B, de falar o máximo que é possível ser falado dentro do nível de conhecimento que essa pessoa precisa ter. Sim. Então, eu também acho que o excesso de informação em determinadas situações pode ser danoso, até porque outras decisões vão ter que ser tomadas por outros níveis gerenciais ou de governança. Então, mas eu acho importante sempre dar a transparência necessária para que essa pessoa possa sempre tomar a melhor decisão dentro do trabalho dela. Sim. Né? E aquela situação da empresa que talvez que não está indo bem e que todo mundo entra com um sorriso amarelo e finge que está tudo certo e não está. A mesma coisa é o pai que chega em casa e de repente no meio da noite tem que tirar a família de dentro de casa porque está pegando fogo. E você fala, olha, a gente tem um problema, eu não sei como a gente vai resolver, mas a gente está junto e vamos sair disso aqui junto. É isso. Isso constrói os laços, né? Você vai construindo essa intimidade e esse conhecimento mais profundo sobre as pessoas. E isso não tem, assim, é um valor muito importante. As pessoas que eu já trabalhei em outros ambientes, que ficaram muito próximas de mim, estagiários. Os meus estagiários todos na Intel Capital são meus amigos até hoje. E fazem parte, sabe, da minha vida profissional, eu faço parte da vida deles, eles fazem parte da minha, eu tenho muito orgulho de tê-los na minha vida, ao meu redor. Legal, muito bom. Tem bastante coisa, Carol, para a gente conversar, mas vamos procurar aqui direcionar, porque eu sei que o tempo não é infinito e você tem uma agenda concorrida. Você gosta muito de correr, né? Você comentou já que você gosta de esporte, mas acho que a corrida é o seu esporte predileto. Eu gosto muito. Eu corria muito mais, né? Antes de eu ter passado pelo linfoma. Quando você passa por quimioterapia, você perde a sensibilidade dos dedos, eventualmente, das extremidades. Ok. Então, para mim, foi muito difícil voltar a correr, porque eu não conseguia sentir os dedos do pé. E aí foi um processo, eu fui devagarzinho. Dá equilíbrio, né? A gente perde equilíbrio. Exato, então eu ficava com muito medo de cair o tempo inteiro. E aí devagarzinho ele foi voltando. Mas assim, o que eu decidi é que a corrida tem que ser uma coisa na minha vida que me faça bem, entre na minha rotina, me faça bem, e é onde eu faço um sanity check, assim, mental, para mim é muito importante. É como se fosse uma terapia ativa, comigo mesma. Então, é muito bom. Eu corro 3, 5 quilômetros, assim, 2, 3 vezes por semana, é o que eu consigo fazer. Isso me faz super feliz, assim. É o suficiente pra gente transpirar o corpo. Hoje em dia, é isso aí. E a corrida misturada com com todo o seu trabalho
no lado de, vamos dizer, das lideranças femininas dentro das empresas, nos conselhos. Me faz lembrar dessa pessoa que é citada no livro. Você já leu o livro do Desafio do Portuga, do Sérgio Não, Xavier? não li. Então, o Sérgio Xavier tem um outro livro que chama Boston. Uhum. E o Boston, ele conta a história do preparo dele para a Maratona de Boston, que é uma das mais difíceis. Sim. E tem essa Catherine Switzer, que ela foi a primeira mulher que correu a Maratona de Boston. E ele teve a oportunidade, anos depois, de conhecer. Ela já estava com muita idade, mas ele conta sobre o preparo da Maratona de Boston é o mais difícil, porque assim, no final não é a prova, é o todo. Você tem que fazer um índice, e para você chegar nesse índice, o preparo é o que te... de verdade, a prova é o treino, não é o dia da prova. É isso mesmo. Ah. E o treino para uma maratona, para qualquer prova dessas de longa distância, assim, é um treino que é cada treino que vai te construindo para o que você vai chegar no final, né, para o seu objetivo final. E ele vai te transformando também, é muito engraçado, né, que você vai sentindo uma dor aqui, uma dor ali, você vai entendendo que você não pode fazer desse jeito, que você tem que mudar a sua pisada, você vai entendendo que coisas vão acontecendo no meio do caminho para você chegar nesse objetivo final. E aí você entende que é tudo, que não é uma simples maratona, mas tudo que você passou para chegar até lá. E assim, na hora que você passa, acho que quando você termina, vem tudo aquilo, sabe? Você fala, nossa, foi tudo isso para esse momento, para eu finalmente chegar aqui. Para umas pessoas é maravilhoso, para outras chega a ser frustrante, né? Fala, nossa, então qual é o próximo? Tem gente que fica viciada, porque ela vicia, né? Uma endorfina. Vicia. Eu acho que o esporte, né, de qualquer forma, é muito bom e quando você tem os objetivos, né, que você traça, você consegue percorrer os treinos e superando as suas pequenas metas, sejam quais forem. Tá tudo certo. Se for 10 quilômetros, meia maratona, uma maratona, tá tudo certo. Exato. O importante é o progresso. Né? Exatamente isso que eu concluí. Que, nossa, tá tão melhor do que estava. Vamos seguir nos meus poucos quilômetros por semana e ser feliz. Sobre a diversidade, né, Carol? Eu puxei com o tema da maratona, mas você tem um trabalho assim, visível aí na presença feminina, em conselhos, em startups. O livro da Melinda Gates, Next Day, você já leu? Gosto muito. Muito bom. Gosto muito. Ela fala como esse ambiente de software era 100% masculino. Como ela conheceu o Bill, sim. Exato. E hoje eu li acho que 6% é o número global aí de presença. Você leu isso também? Sim, sim. Então, conta um pouco pra gente qual é a sua visão? Eu vim de um mundo muito feminino, de criação muito feminina, e nunca, assim, para mim, nunca houve uma discussão se eu poderia fazer alguma coisa ou não poderia por causa do meu gênero. E isso foi me dando muita força, porque eu não sabia que tinha esses limites aí e tal, que mulher não podia fazer determinadas coisas. Para mim, minha mãe sempre fez tudo, minha avó sempre fez tudo, eu vou fazer tudo também. Qual o problema, né? Para mim era muito óbvio. E aí eu fui chegando em ambientes cada vez mais masculinos. Era um pouco masculino no HSBC, não era tão masculino. O departamento jurídico é sempre um departamento um pouco mais, mais misturado, sempre foi, né? A faculdade tinha muito mais mulheres do que homens e a gente não tinha tanta consciência de gênero assim naquela época. Só que à medida que você vai subindo as escadas dos executivos, você vai entendendo que quando o nível vai subindo, as mulheres vão ficando lá embaixo e os homens vão ficando em cima, e você vai entendendo por que tudo isso vai acontecendo, né? E, claro, durante muitos anos da minha vida eu era a única mulher na sala. E isso foi ficando bastante desconfortável. Bastante desconfortável. Chegava um momento que eu falava... Porque não é só sobre você ser a única mulher da sala, é sobre você ser olhada como uma pessoa que talvez não merecesse estar ali, que está ali por uma... Alguém deixou você estar ali. Isso é muito irritante. É pior ainda, né? Como assim alguém deixou? Eu estou aqui por meu direito, eu fiz por merecer, por estar aqui, e eu posso adicionar tanto valor quanto vocês. Ter entrado numa corporação americana me ajudou muito nesse sentido. E eu fui aprendendo muito com as mulheres, especialmente as mulheres do Vale do Silício, como me posicionar.
E o quanto isso era importante. Então, a minha educação de gênero, de diferença de gênero, vem muito do Vale do Silício, de São Francisco. E para mim foi muito importante tudo isso. Quando eu volto para o Brasil, ou eu saio de uma empresa americana e entro em empresas brasileiras, eu começo a sentir que realmente é muito pior do que eu imaginava. E aí, nas poucas áreas que eu podia atuar, aquela história, você não pode mudar o mundo, mas você pode ir mudando um pouquinho na área que você está. Exato. Você sempre vai tentando incrementar, né, o que existe. E acho que dentro das minhas atividades, eu comecei a colocar isso como uma rotina. Eu preciso ajudar mulheres. Eu preciso, porque eu estou numa posição que eu posso ajudar mulheres. Se eu posso ajudar mulheres, eu vou ajudar mulheres. E foi uma posição que eu comecei a me ver e ver outras pessoas, inclusive homens, pensando, eu preciso ajudar mulheres. E isso é muito importante. Quando todos nós, como seres humanos, entendemos que a gente precisa ajudar também as mulheres, as outras raças, a diversidade como um todo, a ter a oportunidade de estar na mesa junto com os demais, né? Que hoje são homens brancos héteros. Então, a gente tenta trazer tudo isso, essa possibilidade para as pessoas. E aí vai, por meio de ajuda, né? De falar, eu quero indicar essa pessoa. Eu gostaria de ter, depois, ajuda no sentido de fazer mentoria, de tentar ajudar, de tentar suprir as barreiras que fizeram com que essa pessoa não chegasse lá ainda. Sim. E isso é super importante. As pessoas que estão ao meu redor, todas elas fazem de alguma maneira, e do jeito delas, em diferentes indústrias. E é incrível ver a mudança. Porque eu sei que é um número que parece muito pequeno, mas eu vejo a mudança acontecer. Existe um funil de vida que acontece, especialmente com a mulher, mas eu vejo cada vez mais essa mudança acontecer. Sim, a gente está vendo várias mulheres assumindo a posição número 1, né, em várias grandes empresas. Sim. E na política. Na política. Eu já convidei algumas vezes, mas por conta de agenda difícil. Talvez você conheça a Malu Weber, da Bayer. Sim. Então, Malu, um abraço para você, Malu. Uma hora você vai estar aqui com a gente. Vai ter que vir. Vai ter que vir. Agora está convidada na frente das câmeras. Ela também faz um trabalho muito bacana, né? Tem um livro sobre reputação das mulheres nos conselhos. Sim. Então, realmente, a gente vê um movimento. E não é à toa que Deus deu à mulher a capacidade de procriar, não é verdade? Sim, um privilégio. Um privilégio. É uma coisa de deusa mesmo. Quando falam da deusa mulher e não sei o que, Gaia, a deusa até... Eu falo, gente, realmente é uma coisa muito feminina. A humanidade só existe por causa da mulher. Das mulheres. A gente sabe disso e a gente obedece. Não, só ajudar tá bom. Exato. Só não atrapalhar muito. Legal. Olha, Carol, eu lembrei eu ia puxar um negócio, eu vou falar agora. O seu marido, Marcelo Batti, outro dia ele entrou no podcast e contou uma história interessante na Promon, que colocaram ele num andar e que ele ficou isolado no andar. Eu sei dessa história. Achei interessante, eu li um livro antigo, eu estava arrumando uma prateleira e chama The Rise and the Fall of the Corporate Life. A subida e a queda da vida corporativa. E nesse livro, ele narra exatamente que os engenheiros da Boeing não desciam a fábrica assim. O escritor, ele fazia um trabalho de consultoria nas grandes empresas e ele conversava, né, com as áreas e descobriu que assim, o diretor de produto não descia na fábrica fazia meses. E eu lembrei da história do Marcelo, isolado lá na Promon, sem ter contato com o resto do time. Ele desceu, ele saiu dessa sala e falou, não, eu quero sentar com todo mundo, porque senão não sei o que está acontecendo. Exato. Bacana, interessante, eu não te conheço, Marcelo, mas fica aqui meu abraço para você também. E Carol, vamos falar aqui agora, já indo um pouco taxiando agora pro conclusão da nossa conversa. Me conta um pouco, o que você gosta de ler, assistir? Qual que é a sua preferência? Eu tenho vários livros que eu leio muito a trabalho. Então, eu estou lendo agora, por exemplo, Engenheiro do Caos, que é um livro sobre fake news e como o fake news se forma, que é bem interessante. Leio todos esses livros de negócios que aparecem, que eu acho que podem me trazer algum resultado. Então, eu leio desde Founders, The Power Law, que são livros bem
bem focados na indústria. Uhum. Gosto muito do Ariano Suassuna, leio bastante também. Agora saiu um compilado de poesias dele, eu tô louca para comprar esse livro. Eu gosto de poesia, gosto de Cora Coralina. Então, a poesia, para mim, é uma coisa que me alimenta. E eu leio frequentemente, gosto de poesia. Tem um livro de poesia da Cora, por exemplo, do meu lado. E às vezes eu paro, tal, termino uma reunião, eu pego uma poesia de Cora Coralina e trago isso para mim, porque eu acho incrível. Eu gosto de imaginar aquela mulher tão simples que passou por tantas dificuldades, num momento da vida dela, se descobriu escritora. Que coisa mágica, que coisa incrível. Então, eu gosto dessas histórias, eu gosto de tudo, não só do livro em si, mas da história que isso traz. Tá? E filme? Filmes. Eu vejo, ultimamente eu vejo só os blockbusters de Netflix, não tenho nenhum filme assim que eu falo, nossa, sensacional, ultimamente tá meio complicado, viu? Não tenho visto nada Até incrível. porque os filhos dominam, né? Às vezes você vai assistir um filme, tem um numa sala, o outro tá no quarto, e a gente fica sem, às vezes sem. Eu vejo mais série, eu gosto muito das séries e gosto muito das séries de ficção científica, então Game of Thrones é uma das minhas favoritas, gosto muito de Lord of the Rings, gosto muito de Star Wars, então esses filmes clássicos, eu gosto muito, os filmes mais divertidos, eu não gosto de filme tão profundo assim, eu gosto de passar o meu tempo me divertindo mesmo, e eu gosto da ficção científica fantástica. Eu acho ela sensacional. Mas gosto desde Harry Potter, assisti todos com as crianças. Vejo os filmes deles também, para ter como discutir também com eles determinados assuntos, entender o que eles estão vendo. Recentemente, estou tendo a honra de ouvir pela, sei lá, 100ª vez o novo álbum da Taylor Swift. Recentemente dei um conselho para minha filha estava comigo, ela começou a falar alguma coisa sobre as amizades dela, eu falei, a gente tem que find our matching scarves, que é uma das músicas, um dos trechos da música da Taylor Swift. Ela falou, nossa mãe, você já está me aconselhando com base na Taylor. Eu falei, pois é, o tanto que eu ouço a Taylor Swift aqui nesse carro. Então assim, música favorita, neste momento, é tipo, músicas da Taylor Swift, sensacional. Legal, bacana. Cara, olha, super uma honra, uma alegria o tempo que você dedicou para a gente ter esse bate-papo. Eu acho que grande parte das pessoas talvez já te conheçam, mas quem não te conhece, é onde que as pessoas te encontram nas redes sociais, Eu acho que LinkedIn. me encontra em redes sociais, vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no LinkedIn, mas quem eu quero que me encontre mesmo é quem está com uma ótima ideia, quer montar uma startup, ou começou, já montou a sua startup, quer procurar funding para ela, é uma startup de tecnologia, com escalabilidade, vem falar com a gente na Antler. É lá que eu quero que você me encontre, lá no Cubo. Anotaram? E eu vou de novo aqui agradecer os nossos apoiadores. Eu tenho um presente para Carolina, eles mandaram. Que delícia. Você faz uma gentileza, Eric? Pega para mim, por favor. A sacolinha azul, essa aí. Assim, ainda é personalizado, gostei. Essa azul. Ai, nossa, que delícia, hein? Aqui temos uma lata de Chocopop, da Chocolate Jour. E temos uma camiseta da coleção feminina da I Use You, que é desse meu amigo Fábio, e que inaugurou agora, colocou agora. Quem quiser, tem um cupom, eu vou colocar um QR Code com um cupom de desconto. Vocês podem entrar e comprar. Tem camisetas e meias, e é tudo com algodão 100%, super confortável. Tem também infantil, quem quiser. Maravilhoso. Então, quando me encontrarem, vão me encontrar já com a camiseta, porque é maravilhoso. O algodão Pima, sensacional. Sensacional. E mais uma vez, o apoio também com o Instituto Brasil Solidário. Uma alegria poder, de alguma forma, colaborar com tantas crianças aí que estudam na rede pública e usando os jogos de tabuleiro para educação não só financeira, mas educação de nutrição. Eles têm vários tipos de jogos. E é isso, nossas trajetórias nos conectam. Me conte a sua. Um abraço para todos.